Você já ouviu falar na arte totalitária? Pois vem comigo para mais informações. Ao falar de arte totalitária, hoje nós vamos destacar o nazismo, tá? E principalmente seus instrumentos de repressão e também o realismo russo. Mas antes de falar dessa arte totalitária, a gente queria lembrar para vocês que o totalitarismo foi um fenômeno do início do século XX que se expressou através de várias estruturas econômicas em vários países. A gente pode destacar, por exemplo, o fascismo na Itália, o franquismo na Espanha, o salazarismo em Portugal. Mas a gente vai destacar especificamente dois modelos de totalitarismo, que é o nazismo na Alemanha e o stalinismo na União Soviética. Mas, de maneira geral, é importante destacar que os regimes totalitários como um todo, seja os mais à direita, à extrema-direita, seja à esquerda, como é o caso do stalinismo soviético, eles são antidemocráticos e são antiliberais. Esses regimes eles são contrários a toda e qualquer forma de regime democrático, toda e qualquer forma de participação popular. E, obviamente, são contra os princípios liberais, especialmente a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão, as liberdades políticas, as liberdades constitucionais. E, de uma maneira geral, esses regimes totalitários, que são antidemocráticos, antiliberais, e no caso dos regimes de extrema-direita, a gente pode falar que são anticomunistas também, né? Mas a gente está especificando aqui características gerais que incluem o socialismo soviético, o stalinismo, portanto, a gente vai colocar características comuns a esses modelos. A gente vai ter essa hipertrofia do poder executivo forte, centralizado, poder executivo que vai interferir diretamente nos demais poderes. A gente vai ter a ideia do partido único, né? Por exemplo, o partido nazista na Alemanha, o próprio Partido Comunista da União Soviética, dentro da lógica de eliminação da democracia, elimina-se também os partidos políticos. São regimes extremamente autoritários, repressores, que vão exercer uma força muito grande contra a sociedade. Então, a pressão, né, a violência inclusive policial, a gente pode estar, por exemplo, a Gestapo, a SS, as forças nazistas, eles vão ser muito fortes no sentido de repressão de opositores internamente, da mesma forma como a KGB vai fazer na União Soviética stalinista. O nacionalismo exacerbado, né, a ideia de colocar a pátria como acima de tudo, acima de todos, justificar essa visão nacionalista como justificativa para a força desse Estado. A ideia de expansionismo, né, especialmente do regime nazista, ele é expansionista. Hitler trazia o conceito de teoria do espaço vital, a censura, o controle dos meios de comunicação, a rígida repressão a toda e qualquer ideia contrária, ok? O culto ao líder é muito forte, o culto à liderança nesses regimes totalitários, e um forte uso da propaganda como doutrinação política. Esses regimes totalitários, eles vão usar os meios de comunicação de massa como forte instrumento de propaganda, não só para fortalecer o regime, mas também para cultuar a liderança, no caso Hitler na Alemanha, no caso o próprio Stalin na União Soviética. E aí esses regimes eles vão ganhar muita força no período entre guerras. O período entre guerras é um período de crise do liberalismo econômico. O liberalismo econômico ele vai entrar em crise, especialmente por conta de todas as dificuldades do pós-Primeira Guerra Mundial. A própria crise de 29, que vai abalar a economia norte-americana e a partir dali se espalhar para o resto do mundo capitalista, ela vai representar o colapso do liberalismo econômico, até porque a ideia para reagir à crise é a da forte intervenção do Estado na economia. Então, as massas urbanas elas eram vistas como elementos a serem controlados, a serem manipulados. Então, havia a necessidade desse regime de exercer esse controle. E aí, nesse sentido, a arte vai ser um importante instrumento de controle dessas massas urbanas. E aí, quando a gente fala de arte totalitária, a gente vai perceber que ela vai ser colocada como instrumento de poder. A arte totalitária ela vai ser voltada às massas, ao controle das massas, a um exercício de dominação por meio da arte. Ela vai utilizar essa indústria cultural sob o controle do Estado como forma de fortalecer o regime.
E uma característica muito forte dessa arte totalitária é o monumentalismo, é a grandiosidade, a grandiloquência, é a expressão da grandiosidade através de grandes obras, principalmente na arquitetura. A gente pode citar também a lógica que esses regimes vão utilizar de reviver o passado, de reviver as glórias do passado, de resgatar as glórias do passado dentro de uma lógica de fortalecimento das raízes nacionalistas como instrumento de união do povo, né? E aí vai ser fortalecido muito a questão simbólica, grandes símbolos nacionais. No caso nazista, por exemplo, vai ser muito forte a utilização da suástica. No caso da União Soviética, a foice, o martelo, esse símbolo do Partido Comunista vão estar muito presentes nessas pregações artísticas, nesse controle ideológico dos estados totalitários através da arte. Então, essa arte ela é utilitária, né? Ela é utilizada como propósito de controle. Existe essa lógica maniqueísta, essa ideia de oposição entre o bem e o mal. Então, aquele regime representa o bem e tudo que é oponente àquele regime vai representar o mal, o inimigo a que deve ser combatido. São regimes, são estéticas que fortalecem a lógica nacional em oposição ao individual. Então, o herói é no máximo o líder. As pessoas, elas são membros, elas são células, mas elas não são exaltadas nas suas individualidades. O que se exalta é a coletividade, é a pátria, é a nação. E um detalhe importante é que essas obras elas têm que ser didáticas, elas têm que ser de fácil acesso à população. Elas têm que ser transmitidas de uma forma que expressem uma compreensão e o engajamento dessas massas. E aí, quando a gente fala de União Soviética, a gente vai destacar o realismo socialista. Esse realismo socialista que é a doutrina oficial que vai ser instituída por Stalin a partir da década de 30, em 1934. E aí você lembra também que na primeira década do regime socialista na União Soviética, que foi a década de 20, prevaleceu a lógica do construtivismo russo, né? E aí aquele construtivismo que tinha toda uma estética utilitária, uma arte voltada principalmente à comunicação dos valores socialistas implantados pelo novo regime, ele vai começar a ser superado pelo realismo socialista, que passou a ser a única estética permitida. E esse realismo socialista, né, ele tem alguns pilares que a gente tem que destacar, como estão aqui no slide. A fidelidade ao partido, que é o Partido Comunista da União Soviética, o conteúdo ideológico de caráter socialista, stalinista, leninista, que vai ser a base ideológica dessa ditadura de Stalin, lembrando, inclusive, da forte oposição aos seguidores, da forte perseguição e eliminação de opositores por parte das chamadas depurações stalinistas. E, é claro, esse conteúdo popular, que, como você vê na imagem, vai exaltar como herói o camponês, o operário, símbolos da construção, da reconstrução, da grandiosidade, da magnificência do regime socialista. E também é importante que essa arte vai ser utilizada como meio de educação do povo por meio desses cartazes. A questão visual vai estar muito fortemente presente. E aí isso também vai estar presente em monumentos, né? Essa representação de camponeses, de operários, como sendo os grandes heróis, os grandes construtores da nação, né? A lógica do futuro, da grandeza, do desenvolvimento desse povo, né? E, obviamente, a gente vai ter esse culto à personalidade, no caso do Joseph Stalin, como a gente já abordou aqui para vocês, ok? Já no caso do nazismo, chama a atenção a política oficial de combate à chamada arte degenerada. Os nazistas, eles tinham uma ideia, inclusive em 1928, antes mesmo do Hitler assumir o poder, foi criada a Sociedade Nacional Socialista de Cultura Alemã. E essa Sociedade Nacional Socialista de Cultura Alemã, ela se colocava na defesa da cultura alemã. E quando Hitler assume o poder, a presença dessa ideia de defesa da cultura alemã vai estar muito forte na estética do totalitarismo nazista, certo? Eles vão considerar a arte moderna como arte degenerada. O que os nazistas diziam? Eles diziam que essa arte moderna ela representava a decadência moral. E a sociedade ela estava contaminada do ponto de vista social pela presença judaica e do ponto de vista ideológico pela presença comunista, que deveriam ser eliminadas, que deveriam ser expurgadas em prol da grandiosidade da nação alemã.
nesse sentido, havia uma necessidade de limpeza, não só do ponto de vista étnico, cultural, né? Inicialmente uma limpeza do ponto de vista cultural, mas também uma limpeza que vai acontecer ali no decorrer da guerra com a eliminação física mesmo, principalmente de judeus, mas também citando outros grupos ciganos, opositores, comunistas e assim sucessivamente. Então a arte nazista, ela se voltava à purificação, ao resgate de valores clássicos e a eliminação dessa arte chamada de degenerada. Inclusive os nazistas, eles elaboraram, né, em 1937, uma exposição, essa Entartete Kunst, que representa exatamente a arte degenerada, inclusive para ridicularizar. A ideia era eliminar mesmo essas doutrinas, essas ideologias culturais que eles consideravam representantes da própria degeneração. A ideia era expurgar. E uma coisa que chama a atenção é que os nazistas eles chegaram a fazer propagandas em que eles comparavam pessoas em manicômios, doentes mentais, com a arte moderna, exatamente para representar, para expressar a ideia de que a arte moderna representava a decadência da sociedade alemã e que, por isso, ela precisava ser eliminada. Então, os ideais de purificação, de higienização e de embelezamento, elas estavam muito fortes nessa estrutura dos nazistas. Né? Então, a estética nazista, a estética usada no Terceiro Reich, vai ser a do neoclassicismo, que é um retorno aos ideais de perfeição física, a perfeição estética, né? Da origem grega, romana, a pureza racial, exaltando esse corpo ariano, esse corpo perfeito. Então, a estética ela vai estar muito voltada para essa valorização do corpo, contra as deformações que estão muito fortemente presentes naquela arte que eles chamavam de degenerada, que era a arte moderna. Tá certo? E aí essa simetria ela vai estar muito presente. O nazismo, inclusive, vai estimular a expurgação e a perseguição de opositores, inclusive com várias solenidades de queima de livros considerados judaicos, livros considerados de esquerda, livros considerados contrários à ideologia nazista. Dentro dessa lógica, é importante destacar também o cinema. Então, na Alemanha, a gente vai ter o grande destaque da cineasta Leni Riefenstahl, né? Que inclusive ela vai ser considerada assim revolucionária, a técnica que ela vai utilizar nas filmagens, nos documentários, especialmente nesse documentário aí, O Triunfo da Vontade, onde o líder ele é filmado assim de baixo para cima, dentro dessa visão, dessa postura messiânica, né? E outro destaque que a gente pode citar também é no cinema soviético Sergei Eisenstein, né, que é considerado o pioneiro na técnica de montagem, que também vai produzir filmes, também vai fazer filmagens que vão exaltar os valores russos. Com destaque aí para o levante do encouraçado Potemkin, que em 1905 foi um levante contra o regime czarista. O próprio filme Outubro, né, que vai ser um filme que vai ressaltar a Revolução Russa bolchevique de 1917. Então, nesse cinema, tanto nazistas quanto o chamado realismo russo, eles vão buscar usar o cinema, usar a sétima arte como instrumento também de fortalecimento da ideologia dominante. Eu quero deixar para vocês também aqui nesse slide alguma sugestão de leitura e para mais informações, siga as nossas redes sociais e acompanhe toda a programação do Super Enem. Forte abraço!